cabelo, 2 fios de cabelo só, um ventilador, uma desgraça. Que bom estar aqui na Floresta. Me sinto aqui entre amigos, né? Tenho muitos amigos aqui. Venho a essa casa há tanto tempo, né? Alguns amigos até já passaram desse plano para outro. E a gente ainda continua aqui, né? Persistência. E dizem que Deus só leva os bons, né? Falam assim. Bom, em todos os casos, é um prazer enorme estar com vocês. É uma honra para mim. E hoje nós estamos aqui para falar da vida alheia. A especialidade do Espírito é falar da vida alheia, né? Mas principalmente quando falar da vida de outrem, traga algum benefício, porque falar para denegrir, isso aí ninguém deve fazer, sendo espírito ou não sendo, né? A ética não nos permite falar da vida alheia para detratar um companheiro, uma pessoa. Mas quando a gente fala da vida alheia, para pegar um exemplo, isso aí é muito importante. E o Espiritismo está cheio de bons exemplos. A história está cheia de bons exemplos. E por que esses bons exemplos não vêm à tona? Eles não vêm à tona por uma razão muito simples, porque o bem é muito tímido, o bem não faz alarde, e o mal esse está alardeado em todos os meios de comunicação. Você chega na frente da TV, são, sei lá, quase que a totalidade das notícias são ruins, e as boas mesmo são dadas assim rapidamente, né? E a gente acaba não prestando atenção. E também nós estamos num mundo de expiações e provas, sabemos que trazemos nossas inferioridades, e o mal, a fofoca, isso ainda atrai muita gente que se prende em fake news, se prende em boatos, e às vezes uma mentira falada com tanta persistência, muitas vezes se torna uma verdade. E as verdades tímidas não chegam a aparecer. E cabe a nós trazer aqui essa verdade, que Kardec tanto se esforçou em colocar na codificação, os espíritos tanto se esforçaram em deixar bons exemplos, bons ensinamentos, e nós teimamos em olhar uma literatura, em olhar noticiários que não tem nada a ver com a boa conduta e a elevação do ser humano. Coisa da inferioridade humana. Não é culpar, não é jogar pedra, mas é coisa nossa. Nós estamos nesse momento de inferioridade humana. Todos nós, sem exceção, porque senão não estaríamos encarnados num mundo de expiações e provas. Mas alguns se sobressaem em meio ao caos. E é para isso que nós trazemos exemplo do Dr. Márcio, trazemos exemplos de tem tantos outros bons exemplos, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, tanta gente boa envolvida com a prática do bem, que são bons exemplos a seguir. Mas alguns, o tempo se encarrega de ir apagando, como num sonho bom que a gente tem, e se a gente não revive esse sonho, não exterioriza esse sonho vai sumindo da nossa memória, sumindo, e assim somem também os bons exemplos de pessoas como o Dr. Márcio. Mas quem foi esse senhor? Dr. Márcio, eu fico meio acho que a gente tem doutor demais nas coisas, né? Eu, por exemplo, tenho um hábito, se a pessoa me pedir uma amizade no Facebook, botar doutor fulano de tal, eu não aceito, porque o nome da pessoa não é doutor fulano de tal, a pessoa é fulano de tal, médico, né? Fulano de tal, médico. Aí no Brasil traduziu-se doctor ou doutor, e doctor quer dizer médico, não quer dizer doutor, né? O doutor que faz doutorado, esse sim é doutor. Mas o doutor Márcio também tinha esse título aí, porque era de praxe ter esse título. Ele fez faculdade de medicina, foi um dos primeiros a fazer faculdade de medicina aqui na recém-inaugurada faculdade no Rio de Janeiro. Eu vos digo em verdade, que todas as vezes que fizesse isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Palavra de Jesus pela lavra de Mateus, né? Pela boca de Mateus, mas relatando o que Jesus dissera. Em que momento Jesus disse isso? Jesus disse quando alguém estava dizendo que
teve frio e levaram o cobertor, teve fome e levaram o que comer. Quando ele estava na pior, alguém veio socorrer. E ele deu esse exemplo. Como que eles queriam retribuir, mas como eu posso retribuir? Eu vos digo em verdade, todas as vezes que fizerem isso a um desses meus irmãos menores, aqueles que não têm chance, aqueles que estão na pior, é a mim que estão fazendo. É um bem que estão fazendo a Deus. Como amar a Deus? Vamos amar a Deus amando a quem precisa. Porque não adianta a gente adorar muitas vezes com palavras. É bonito, adorar com orações é ótimo, é lindo. Adorar a Deus é maravilhoso. Mas às vezes adorar a Deus sem as obras, sem os atos, não tem sentido. Não tem muito sentido, né? Então esse Dr. Marsh foi uma pessoa que adorou com obras, não com palavras. Niterói, 22 de junho de 1922, faz um tempinho, né? Século passado, 1922. Estavam polvorosas as barcas, tudo congestionado, gente vindo de todo lado, gente vindo via barca mesmo, vindo do Rio de Janeiro, muita gente de outros locais, porque na época não tinha ponte, né? Outros vindo em charretes, carruagens. Uma multidão se encaminhava para a rua Visconde de Itaboraí. Chegava gente de municípios vizinhos em conduções disponibilizadas pelas prefeituras. As próprias prefeituras mandavam pessoas para esse evento que estava acontecendo. Era o enterro. Mas quem teria morrido? Perguntou um transeunte. Aí várias autoridades estavam presentes, padres, pastores, prefeitos, representantes do governo do estado também. Não é uma pessoa qualquer que tinha falecido. Não poderia ser uma pessoa comum. Foi o Dr. Marsh que faleceu ontem. Uma pessoa disse: o enterro sairá da própria casa daqui a pouco, às 9 horas, em direção ao cemitério do Maruí. E é para lá que todo mundo está indo. Quem conhece Niterói sabe que a gente está falando aqui, né, da rua Visconde de Itaboraí, né? A rua Visconde de Itaboraí é uma daquelas ruas que passam do lado da rodoviária, corta praticamente Niterói inteiro, da rua da Conceição até antes, até lá do lado do Estaleiro Mauá, aquela área ali, atravessa a rodoviária e vai para aquele lado. Era ali, era a parte central de Niterói. Imaginemos, 1922, tinha bonde, tinha tudo, tinha barca, mas o centro da cidade era ali, aquele eixo da rodoviária, e enfim, quem conhece Niterói certamente está se situando. E todo mundo chegava por ali, era o ponto de chegada a Niterói, era ali. E não tinha mais onde caber gente, de tanta gente que estava ali. Mas quem foi Dr. Guilherme Taylor Marsh? Nasceu em 21 de agosto de 1838. A filiação era de Jorge Marsh, o pai dele era Jorge Marsh, amigo de Dom Pedro II, por aí. Nasceu em Lisboa, e a mãe era Inácia, o irmão mais velho, Jorge Marsh. Jorge. O pai era George, o irmão mais velho Jorge, e ele Guilherme. A família veio para o Brasil em 1813, mas veio por quê? Negócio, importação, exportação. O pai dele, apesar de inglês, viveu muito tempo em Portugal, era amigo lá da família real, e como Portugal era dependente financeiramente da Inglaterra, tinha negócios com a Inglaterra, né? Negócios comerciais, então ele cuidava desses negócios de comércio exterior, o pai dele. Então eles vieram para o Brasil. Quando a família real veio, né? Eles vieram também para o Brasil. E aqui também ele cuidou do comércio exterior. Dom João, a gente sabe que veio para o Brasil meio que corrido, né? Porque Napoleão estava invadindo lá a Europa inteira, obrigando os países a cortarem relação exatamente com a Inglaterra. E como Dom João tinha esse relacionamento comercial com a Inglaterra, inclusive devia muito dinheiro, Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, eles vieram para o Brasil para não ficarem mal com a França, com Napoleão, e também manterem o relacionamento com Portugal. Tanto que ao chegar aqui, a primeira atitude foi abrir os portos, né, para as nações amigas, leia-se Inglaterra, né?
navios ingleses poderiam aportar aqui. E essa família do Dr. Taylor veio para cá nessa época. Ou seja, eles não eram pobrezinhos, eles tinham bastante dinheiro, eram pessoas abastadas, a família dele, o pai dele. Está ali a figura dele. Os europeus que vieram para cá com a família real, e vieram até antes, não se adaptaram ao Brasil. Um calor danado, eles não estavam acostumados. Na Europa é frio, ainda mais as estações do ano são invertidas. Aqui é verão, geralmente lá é inverno. Então aquele choque era uma coisa terrível para eles. E eles não se adaptaram aqui ao calor. Não podiam ter acesso aos produtos da Europa. Aqui não tinha, por exemplo, alcachofra. Eles estavam acostumados a comer, fazer a parte da alimentação deles. Não tinha por aquele lado daqui. Aqui tinha a jaca. Eles nunca tinham visto uma jaca na vida. Deve ter achado horrível, né? Eu adoro jaca. Alcachofra eu já não gosto tanto assim. Mas o gosto não se discute, não é mesmo? 1818, o George March, o pai do Dr. Guilherme March, né, que a gente está falando sobre ele arrendou a Serra dos Hortos, uma fazenda em Teresópolis. Quem já foi a Teresópolis sabe, você vai subindo, chega lá na frente, não fica tudo russo, tudo escuro, você passa aquele nevoeiro, lá em cima você chega no alto assim. Aliás, o bairro chama-se até Alto, bairro do Alto, né? Você chega naquele alto, né? E ali era exatamente naquela chegada a fazenda que ele arrendou, uma fazenda enorme, Fazenda Santana do Paquequer. Paquequer é o rio que corta Teresópolis. Quem leu aqui Iracema, de José de Alencar, certamente tem uma visão poética do que era a habitação naquela época, do que era o Paquequer, como foi a colonização da serra. É muito interessante. Então, seu empreendimento foi de vento em popa, porque ele começou a produzir as coisas que os europeus queriam consumir. Lá era frio, o clima parecido com a Europa, começou a produzir alcachofra, começou a produzir verduras e legumes que estavam acostumados do lado de lá. Essa é a antiga fazenda, né? Ali no bairro do Alto. Se vocês forçarem bem a visão, verão que ali atrás, aquela montanhazinha apagadinha, é o dedo de Deus lá atrás, né? Que até hoje tem uma briga, porque acho que está no município vizinho, né? Até hoje tem uma certa rivalidade aí, porque quem explora isso é Teresópolis, que é a melhor vista de Teresópolis, porém está no município vizinho. Bom, mas são brigas políticas, a gente não está aqui falando disso. A visita que recebia visita de toda nobre. As pessoas começaram a ver uma fazenda, ele transformou aquilo numa coisa bonita, estilo europeu. Aí começaram a visitar. Sabe aquele amigo que gosta do local que você mora e veio visitar o local? Né? Isso acontece muito com a gente aqui na região dos lagos, né? A gente tem uma amizade calorosa, bem calorosa mesmo no verão, e às vezes chega o inverno, você está ali, né, você vê uma viva alma. Amigo de verão é realmente um caso sério. E lá tinha os amigos de inverno. Eu já botei uma regra lá em casa: quem não vier me visitar no inverno, não precisa ir no verão, não. Mas eu, que sou uma pessoa inferior, certamente vocês, mais evoluídos, não fariam uma coisa dessa, né? Recebia a visita dos nobres diretamente e explorava o turismo. Foi a primeira pessoa a explorar turismo no Brasil. Olha só que coisa. Até hoje, né, Teresópolis é uma cidade que vive de turismo. A exemplo nosso aqui, né? O turismo lá, o turismo de serra, o nosso é um turismo de praia, mas a nosso exemplo, eles também vivem de turismo, mas ele foi pioneiro. E como acontecia? As pessoas vinham, se hospedavam, e na saída, lá já na descida da Serra de Teresópolis, tinha lá na porteira fechada, e um capataz para cobrar a conta. Ou seja, ele não se envolvia. O cara já tinha saído, já estava com a mala na carruagem, já estava tudo, e só passava lá uma espécie de pedágio, né? Só passava se pagasse a conta, né? A conta, por favor. Bom, lá nessa cidade, como tudo naquela época no Brasil, se o Brasil é hoje a potência que é, aqui
aqui na nossa região, São Paulo, o Norte e Nordeste, né, o Sul, né, o Rio Grande do Sul, que está passando por momentos difíceis agora, enfim, em toda parte do Brasil, o Brasil só foi para frente com a mão de obra do povo escravizado. Uma injustiça tremenda, que carece de reparação, né? Porque por mais que se tenha feito, ainda é pouco, tem que haver um movimento mais justo, mas o Brasil só foi para frente com os povos escravizados. Inicialmente tentaram escravizar os índios, por aqui tinha muitos índios, tentaram escravizar, mas cometeram um erro absurdo, né? O índio, por exemplo, quem faz trabalhos, né, de cavar, de plantar, não é o homem, é a mulher. O homem caça. E eles pegaram os índios escravos para fazer trabalho de caçar, de plantar. Aquilo era uma afronta para a moral deles, né? Eles estavam acostumados a sair, caçar e tudo. E as mulheres é que faziam os trabalhos domésticos. E com os nossos irmãos escravizados, vindo a grande maioria do continente africano, trabalharam, muitos morreram mesmo nas viagens, e assim essa fazenda também trabalhava. Mas contam que o velho George Martin era uma pessoa com uma abordagem diferente das pessoas que o serviam. Ele tinha lá zonas de lazer, área de lazer para o pessoal, e revezava com a sua turma, com as turmas, que eram várias fazendas, cada bairro de Teresópolis era uma fazenda dele, que produzia alguma coisa diferente. E revezava essas turmas nas áreas de lazer e de descanso que a própria sede da fazenda tinha. E quando ficava alguém doente, esse senhor que está ao lado ali, Richard Herbert, esse senhor, ele era uma espécie de médico da região. Ele que cuidava de todo mundo que ficava doente, sendo o povo escravizado ou o povo livre, lá os patrões. Ele era uma espécie de médico da região, cuidava dessas pessoas. E Guilherme March, bem criança, nessa época, se espelhou em Richard Herbert e começou a olhar o cuidado, o amor que ele tinha com as pessoas, com o ser humano, diferente até do pai dele. Tinha um amor com aqueles, tratavam aqueles de uma maneira tão própria, tão diferente do restante, que ele pegou esse amor pelo ser humano, independente de raça, independente de cor, né? Eram as pessoas que trabalhavam para ele, mas ele adquiriu esse amor com essas pessoas. Ou seja, foi um aluno aplicado. Aí depois, o pai adquiriu a fazenda em 1843. Aí podemos perguntar, puxa, mas para que ele arrendou então? Né? Uma pessoa cheia de dinheiro, cheia de posses, arrendou a fazenda em vez de comprar, só comprou em 1843. Mas por que ele comprou? Por quê? Ele comprou em 1843 só quando saiu a lei que passava a herança, os herdeiros eram os filhos no Brasil, porque até então, se tinha uma pessoa estrangeira no Brasil, né, ou estrangeira, diga-se, diferente dos portugueses. Português não. Português era isso aqui era Portugal, era tido como colônia, né? Fazia parte de Portugal. Se uma pessoa morresse, o bem voltava para o país. Era para o país, era devolvido ao país. E o representante do país fazia do bem o que queria. Vendia, usava o dinheiro nas guerras, usava onde queria. Então ele, não querendo isso, querendo preservar o lado dos filhos, ele só comprou quando saiu a lei que os filhos, mesmo de estrangeiros morando no Brasil, eram herdeiros. E essa lei vigora até hoje. Estão querendo mudar a lei de herança agora, né? Mas vigora até hoje essa mesma lei. Então ele comprou em 1843, mas já estava doente e desencarna em 1845. Aí sim, minha gente, a gente pode pensar que uma pessoa endinheirada não tem problemas. A gente pode pensar que o problema só bate na porta daquele que está dividindo o que comer, racionando o que comer com seus filhos, muitas vezes deixando de comer para servir aos seus filhos. E na realidade não é assim, porque a dificuldade bate na porta de todos, inclusive dos ricos. Lembremos que a maioria dos grandes ricos também são grandes endividados, né? Às vezes trabalham com o dinheiro dos outros, né? Não sei se era o caso
pai dele, aparentemente não era, mas os filhos foram deixados muito jovens. O mais velho tinha, eu acho que uns 15 anos, acho que eu tenho aqui, mas eu não lembro. Mas eu sei que o Dr. March mesmo, o Guilherme March, tinha 8 anos de idade, 7 anos, 8 anos de idade. Aí a fazenda entrou em declínio, passou a ser cuidada pelos encarregados, e dizem que o olho do dono engorda o gado, né? O dono, os olhos físicos não estavam mais ali, né? Emancipação do irmão, foi aos 17 anos, mas foi com 15 que ele faleceu, ele tinha 15, mas com 17 foi emancipado, e foi morar com os tutores aos 8 anos de idade. Então com 8 anos ele deixou Teresópolis, foi morar no Rio de Janeiro com os tutores, né? Foi para o internato, ingressou na faculdade de medicina com 15 anos, Guilherme March, 1854 a 1859. E morava, não tinha com luxo não, porque o dinheiro foi acabando. O irmão botou tudo fora. Sabe a parábola do filho pródigo? O filho pródigo pegou a herança antecipada e saiu, gastou tudo e voltou pobre, né? E esse é o contrário, e esse ficou pobre, mas o irmão botou tudo fora. Na época, o garoto preso, tratado com rigor, quando se viu livre, com dinheiro, né? E a prostituição naquela época rolava solto no Rio de Janeiro, era terrível se manter são, né? Com dinheiro e sem cabeça, criança ainda. Quando ele se formou, eu botei as teses dele aqui que estão no livro, eu estou com o livro ali, se depois alguém quiser dar uma olhada, ali não, tá aqui. Se alguém quiser dar uma olhada, eu mostro o livro no qual eu me baseei para fazer esse trabalho aqui. Quando ele publicou a tese. Eu cito a tese porque na tese tem o nome das pessoas a quem ele agradece, e através dessas pessoas a gente vai vendo onde que ele pegou os exemplos dele, né? Então ali tem, quando ele se formou, a filiação, o pai, né? Agradecimento aos pais, né? E ao ilustríssimo Jorge Britton March, ao Guilherme Pinto de Magalhães. Esse Pinto de Magalhães era o dono do comércio onde ele ficava. Ele morava na parte de cima de um comércio, de uma venda que tinha ali perto do Paço Imperial, na Praça 15. Depois teve um mercado de peixe ali embaixo, né? Ele morava ali em cima, num sótão. Agradece ao pessoal lá do internato onde ele ficou, Francisco Marçal da Quintanilha, e a família Velha, ao cônego José Mendes de Paiva, também do internato, e aos seus irmãos, os irmãos do cônego. A Ricardo Reis, que é aquele que inspirou ele a entrar na medicina, aquele que cuidava lá na fazenda de quem ficava doente, era uma pessoa mais humanizada. Ele agradece a ele pela inspiração. E vamos ao trabalho desse homem. Falar em trabalho, cadê o relógio? Ele está. Não, o trabalho tem que ser ligado ao relógio, né? Trabalho inicial como alopata. Como todo mundo que se formava em medicina, ia tratar da medicina alopata. O que é a medicina alopata? Para a gente só se situar. É a medicina tradicional, essa que a gente usa até hoje. E você fica doente, tem uma determinada droga, um remédio que você toma, que vai atacar aquela doença, mas via de regra lesiona uma outra coisa, né? É uma balança, mas você tem que ver a relação custo-benefício, e é assim que funciona a medicina até hoje, né? Dificilmente tem alguma coisa que não tem um efeito colateral. A homeopatia se desenvolveu no Brasil a custas penas, e até hoje, para sobreviver, ainda é a duras penas. Não é fácil não, porque a alopatia, os grandes laboratórios dão muito dinheiro, e a homeopatia é um remedinho geralmente feito com plantas, com fitoterápicos,
E diluído em água, né? Não precisa de nada especial para ser diluído, é uma coisa de baixo custo, mais acessível a todo mundo. Então, os grandes conglomerados, né, da indústria farmacêutica, esses conglomerados, eles geralmente têm assim, uma implicância muito grande. Isso repercute na parte de legislação do Brasil. E a legislação mesmo no SUS, a homeopatia só entrou há pouquíssimo tempo, não tem muito tempo. Todos nós praticamente vimos ela entrar no tratamento do SUS. Descoberta da homeopatia. Bom, a homeopatia, como eu disse, trouxe isso aí. No Brasil contam, inclusive, que Hahnemann, não foi o Brasil, né, mas o Dr. Hahnemann, quando descobriu, né, foi um dos fundadores. Inclusive, o Instituto Hahnemanniano do Brasil, o IHB, começou a funcionar em 1879, né? Mas quem ajudou a fundar foi o Dr. Marx. Mas voltando ao Dr. Hahnemann, que é um dos precursores da homeopatia, quando ele descobre, conta-se, não tenho aqui fonte, mas conta-se que a gente sabe que a homeopatia tem alguma coisa, que é a concentração e a dinamização, né? Que a concentração, às vezes, a pessoa tomava o remédio diluído em água, as gotinhas, né? As cápsulas vieram depois, tomava as gotinhas e aquilo demorava para fazer efeito. E começaram a notar que fazia mais efeito naqueles moradores mais distantes. Como é que fazia efeito se a pessoa, o ser humano era o mesmo, no que morava mais perto de onde era distribuído o remédio, demorava mais para fazer efeito, de longe que fazia efeito primeiro. Aí descobriram a dinamização, e o negócio ia chacoalhando lá dentro da carruagem. E lá, por fato de balançar, de chacoalhar, podia né, fazia melhor efeito. Aí descobriram mais isso aí, né? A homeopatia, isso aí é uma fala que existe dentro da homeopatia, não tem uma fonte, carece de fonte, mas pesquise, é bom negócio para a gente pesquisar, né? Então ele ajudou a fundar aqui no Brasil o Instituto, dirigiu e publicou muitas matérias em Anais da Medicina Homeopática, uma publicação dele. Isso caiu na mão dele, porque ele dizia que ele não era escritor. Eu não sou escritor, tem tanta gente mais capacitada do que eu para escrever, mas não, aquilo ali foi empurrado, dizem assim, quando você não tem quem faça o serviço, bote naquele que está mais ocupado que o serviço sai, né? Porque se botar no mais desocupado, o cara é preguiçoso mesmo, não vai sair. E ele, como não tinha preguiça, encarava mesmo. Na casa espírita acontece muito isso, né? Geralmente quem tem uma tarefa, pega outra. É demais, né? Bom, não sei aqui, que o povo daqui é evoluído, mas lá na minha casa espírita. Amizade com o Dr. Dias da Cruz. O Dias da Cruz é um dos médicos homeopatas mais famosos aqui, também era político, né? Foi presidente da FEB, era espírita também, chegou a ser presidente da FEB. E o Dr. Dias da Cruz tinha até homeopatia Dias da Cruz no Rio, ainda tem até hoje? Não sei, mas tinha. Eu trabalhava lá na 13 de maio, passava na homeopatia Dias da Cruz, né? E coisa interessante, né? As pessoas com bom trabalho, o nome fica nas coisas, é muito bom isso. Bom, então ele coloca o Dr. Dias da Cruz, não sei se o dom, se a tendência para o espiritismo dele veio do contato do Dr. Dias da Cruz. Possivelmente veio, né? Desde criança ele foi doente, desde a mocidade. Mas de que veio essa doença? Essa doença veio de um mal que naquela época, a gente está falando, em 1800 e qualquer coisinha, por ali, né? A sífilis era um mal terrível, e nas regiões portuárias era pior ainda, porque recebia navios de fora, então contaminava geralmente por via sexual, uma doença sexualmente transmissível, transmite também por outras vias, mas a via sexual era muito comum a transmissão, e havia muita transmissão, muita difusão nas regiões portuárias, e o Rio era uma região portuária, né? Então ele pegou sífilis ainda criança, ele tinha sequelas da sífilis, problemas neurológicos, sabe? Ele
tinha problema para andar, andava puxando de uma perna, e tinha dores neurológicas pelo corpo dele, isso depois de curado, porque a pessoa se cura, mas sempre fica uma sequela, né? Então ele tinha essas sequelas, desde novo ele era doente. E o irmão, então, perdeu-se na vida. Foi considerado o médico dos pobres. Isso aí não é novo, né? Porque Bezerra de Menezes, mais tarde, adquiriu também esse título de médico dos pobres, porque cuidava das pessoas pobres, inclusive sacrificando seu patrimônio pessoal em prol dos outros que não tinham nem condição de, o público dele não tinha condição de comprar remédio. O mesmo acontecia com o Dr. March. A família casou com Dona Francisca de Paula Correia e teve 9 filhos. Não só de reza vivia esse bom moço, né? Não era só rezando, não. 9 filhos. Bom, enfim, mesmo com esses 9 filhos tendo que cuidar da família inteira, ele dava o que ele tinha. A família vivia em condições horríveis e ele não tinha nem casa própria no início, nem casa própria, morava de aluguel. Você vê só, dono de praticamente Teresópolis inteiro. Gente, se vocês chegarem hoje na Praça de Teresópolis, essa que eu estou falando, onde tem a feirinha, Praça do Alto, tem um busto do pai dele. Você vê a importância dele na fundação da colonização de Teresópolis, né? Então ele foi médico, foi vereador, né, em Niterói, foi o 2º vereador mais votado, foi juiz, porque na época o juiz era nomeado, foi médico da Santa Casa, e aí eu faço um parênteses. Aí nenhuma dessas funções dele aqui, esse homem se corrompeu. Pelo contrário, ele era uma pessoa que participava ativamente das coisas. Dizem que como juiz ele se esmerou para resolver as contendas. E essas contendas muitas vezes não eram só financeiras, não. Hoje nós temos aqui, vivemos hoje um problema da discriminação, inclusive religiosa, né? As religiões afro-brasileiras, por exemplo, sofrem uma discriminação horrível. Isso aí é comum, isso aí todo dia está vendo notícia disso, gente, né? De locais invadidos. Imagine naquela época. Mas dizem que ele era uma pessoa tão boa que quando tinha, por exemplo, um espírita com um evangélico, uma contenda, uma disputa qualquer lá, um começava logo a jogar pedra no outro, porque isso acontece quando tem as brigas, né? Geralmente um agride o outro. E o evangélico saía dali com a impressão de que ele era evangélico. E o espírito saía dali com a impressão de que ele era espírito, que ele era uma pessoa apaziguadora, como todos nós devemos ser, né? Nós devemos ser pessoas de paz, pessoas que levem a paz, e não levar a discórdia, não levar a polêmica, levar a paz. E ele era uma dessas pessoas que levava. Médico da Santa Casa, aí é muito legal eu deixar aqui, que a minha memória me traiu, eu deixei de comentar um fato muito legal, quando ele morava sobre esse comércio. As pessoas ficavam doentes, o dono desse comércio, um comércio enorme no Rio de Janeiro, o dono desse comércio tinha 3 médicos, 2 alopatas, médicos tradicionais, e um médico que era homeopata. Quando caía um funcionário doente, esse funcionário tinha um tratamento gratuito, o patrão pagava o tratamento dele, e ele ainda podia escolher um dos médicos, e ninguém escolhia o homeopata. Um belo dia caiu lá 2 pessoas com a mesma enfermidade, me falha aqui a memória, mas era uma doença comum da época, caíram os 2 e essa doença matava. O cara da homeopatia, um dos funcionários não quis o homeopata porque disse que aquelas agulhas não curavam nada, queria remédio de verdade. Começou a tratar, veio a óbito. E o outro tratado com homeopatia se ergueu rapidamente. E esse médico era um senhor já idoso, médico da Santa Casa funciona ali na rua Santa Luzia até hoje, né? No Rio de Janeiro, perto do aeroporto. Esse médico da Santa Casa, tempos depois, faleceu. Ironicamente, quem foi ocupar o lugar dele foi o Dr. March, que foi trabalhar no mesmo consultório que esse médico homeopata trabalhava, né? Nos consultórios dele, nada cobrava.
Não cobrava consulta, era rotina. Olha, vamos lembrar, gente, a gente mete o mais muitas vezes no SUS, mas naquela época não tinha nada disso não, gente. Tinha nem os institutos que vieram depois, e a PETEC, sei lá, um monte de coisa que veio depois, eu não sei mais nem tinha. Dentro dos bancários, tinha, né, os ferroviários, era tudo separados, né, antes de ter o SUS. Não existia nem isso. Era quem não tinha dinheiro, ou ia para o curanderismo, ou pela rezadeira. Eu fui tratado com rezadeira muitas vezes, né? E olha só, né? Estou vivo. Será? Dá até uma beliscada aqui para então, quem não tinha dinheiro geralmente vinha a falecer, né? E nesse caso, ele não cobrava nada. Dizem que ao entrar no consultório dele, em todos os consultórios que ele tinha, na parede perto da entrada tinha assim uma plaquinha. Com outras palavras, não me lembro das palavras, né, exatas. Aqui nesse local não se cobra por nada, né? Não cobramos por nenhum serviço. Mas se alguém tiver disponível e quiser deixar, deixa ele fora na caixa de correio uma contribuição para manter o local, para manter o atendimento das pessoas que não podem pagar. E via de regra, ninguém deixava era nada, né? Ninguém tinha, né? Aí eu vou falar das residências dele. Ele morou na Rua Doutor Marcha. Rua Doutor Marcha, aquela rua que liga, pega ali do Barreiro, liga Niterói a São Gonçalo, né? Logo à frente, depois de Venda da Cruz, já é São Gonçalo, foi do riozinho ali. Então a casa dele era onde foi depois uma fábrica de tecido, né? Morou ali, Rua Doutor Marcha. E por que ele escolheu ali? Ele escolheu ali estrategicamente, porque disse, as pessoas que vêm me procurar vêm de trem, vinham de Itaboraí, dessa região aqui, né? Vinham de São Gonçalo, de Magé, tudo de trem, do próprio Rio de Janeiro, que dava a volta na Baía de Guanabara, né? Então eu vou ficar perto da linha do trem, para facilitar a vida dessas pessoas que precisam de atendimento. E ali ficou, tinha um galinheiro, tinha uma criação, e foi tudo acabando, porque chegavam ali, as pessoas vinham, não tinham como voltar, dormiam ali mesmo, ficavam alojadas ali, e ele ainda tinha que matar a galinha, matar tudo. E a família dele, os filhos, né, as filhas ajudavam a fazer, né, a coisa funcionar. Dizem que um dia a filha estava ali sentada, e eles, num breve momento de almoço, sentaram para almoçar naquela mesa. Antigamente as janelas ficavam bem perto do acesso, e chegou uma senhora com uma fralda com um cocôzinho de criança ali dentro, e a criança com uma diarreia, com uma gastroenterite violenta, e a filha se revoltou, falou: papai, como é que o senhor permite um negócio desse? Essa senhora aqui na hora que a gente está almoçando, e ele vira-se para a filha e diz: minha filha, você teve uma educação diferente, você sabe disso, mas ela não sabe, ela está nervosa com a filha que está doente. Então, ainda aproveitou o momento para dar uma lição na própria filha. De outra feita, a filha queria que ele tirasse uma casinha de marimbondo que estava ali na entrada. Ele falou: não, um dia a ciência ainda vai descobrir que o veneno desse animal pode se transformar num grande remédio. E de fato, os grandes remédios que nós temos hoje são de animais peçonhentos, inclusive, né? São de animais, né? Olha só que coisa, a visão, quando a pessoa nasce com uma visão ampliada, não tem coisa que faça ele ficar cego, né? Depois a casa foi caindo, foi ficando ruim, foi ficando, era alugada. Ele alugou outra casa no centro de Niterói, ali por perto do canto do Clube Canto do Rio. A mesma coisa, a casa foi se deteriorando porque ele não comprava nada, a mesma plaquinha que rodava de casa em casa, ele estava lá e ninguém deixava dinheiro nenhum. Morreram 2 filhos deles precocemente novos. Um caiu do telhado, teve um traumatismo craniano, fazia medicina. O outro, sinceramente, eu não lembro de quê, mas 2 filhos morreram novos. Tinha recém entrado na faculdade de medicina e provavelmente seguiria o caminho dele. Isso trouxe para ele uma depressão muito grande, né? E a coisa foi degringolando por aí, ficou cada vez mais doente. Ele era uma pessoa doente. Outra casa foi doada pela população de Niterói. Vendo aquela casa no estado que estava, a população se reuniu,
fizeram lá uma vaquinha, que hoje chamamos de vaquinha, na época devia ter outro nome, né? Mas hoje a gente apelidou, fizeram ali uma arrecadação e compraram para ele uma casa. Foi um motivo de grande comoção para ele e para a família. Depois a casa já estava também caindo aos pedaços, porque não tinha dinheiro para reformar, nem para manter, nem para nada. E olha que não tinha conta elétrica naquela época, hein? Né? Conta energia elétrica naquela época, a luz era... nem Prolagos, né? Olha só que coisa. Bom, enfim, a casa também estava caindo, aí chegou uma pessoa perto dele, uma pessoa, o apelido dele era Cunha Servente. Cunha era o nome dele, né? O sobrenome que virou o nome, geralmente algumas pessoas, é assim que acontece, né? Você não virou Azevedo, não? Lá não virou, não. Algumas vezes. Pois é, né? Eu só conheço uma pessoa que não pôde virar, que não pôde usar o sobrenome na Marinha, sabe? Na Marinha, que a Marinha costuma dar os sobrenomes das pessoas, né? Fulano vira Azevedo, vira Souza, e aí por diante, né? O cara tinha um nome estranho, acho que era José Carlos. E aí ele falou, mas qual é o seu sobrenome? Quem te chama de sobrenome? Vou fazer sua plaquinha, vou botar, cara. O sobrenome dele era Amorzinho. Então acharam melhor não chamar, porque todo mundo chamando Amorzinho, calma Amorzinho. Não ia dar certo, né? Bom, mas as pessoas usavam o sobrenome, né? E Cunha Servente chegou para ele, ninguém sabia que ele tinha nem dinheiro, praticamente tinha gente assim. Eu mesmo conheci, né? Pessoas às vezes endinheiradas, mas andavam de pé no chão, de bicicleta. E esse cara chegou, não, doutor, eu quero dar uma casa. Eu tenho aqui tantas casas, falou, tinha várias casas no centro de Niterói. Eu comprei, eu vim para cá sozinho, não tinha com que gastar, juntei o dinheiro e comprei essas casas, eu quero dar uma para o senhor. O senhor cuidou muito bem, tinha cuidado dele lá atrás, e ele nem se lembrava, nem lembrava do cara. E o cara doou essa casa para ele. E ele veio, inclusive, a desencarnar nessa mesma casa. Como que ele visitava os pacientes? Ele não era só os pacientes que iam no consultório, não. Ele mesmo, doente, ia na casa dos pacientes. Ia nessa carruagemzinha chamada Tilbury, né? Ou ia de bonde, ou ia a pé, quando podia andar. Dizem que uma vez ele estava tão doente, que no bonde ele não conseguia sentar. Não sei se, eu já andei no bonde de Santa Teresa, né, que é uma réplica dos bondes que tinham aqui, ainda tem até hoje lá no centro do Rio, vale a pena até a gente conhecer, para saber como é que era a vida dos nossos antepassados por aqui, né, andando de bonde. Né? Embora os de lá sejam elétricos, esses aqui ainda eram puxado animal, puxado burro ainda, mas eram parecidos. E os bancos eram aqueles bancos de madeira, tipo aqueles bancos de praça antigo, de ripa, né? Os bancos dos bondes eram assim, e ele não podia sentar naqueles bancos, ele ia em pé do lado do motoneiro até próximo à casa da pessoa e depois caminhava até a casa para atender os pacientes que não pagavam. Hoje, se você chamar um médico que paga, um médico veterinário que paga, o cara não vai querer ir em determinada hora, ele ia a qualquer hora, né? Lógico, o tráfico de drogas também não estava, então hoje a coisa está perigosa, a gente que andava a pé, isso tudo aqui. Cansei de andar, tinha amigos aqui para dentro, eu estudava no Almirante Barroso, eu andava de noite, de bicicleta, também a pé, né? Hoje em dia não dá mais para a gente fazer isso. Né? Então, no consultório dele ele atendia na sua sala da sua casa, geralmente a sala do consultório, e muitas vezes quando ele estava acamado, que não conseguia mais andar, mandava que os pacientes entrassem no quarto dele, e era do lado da cama dele que ele atendia a esses pacientes. Epa. 2 lados e a prova. Vamos aos casos dele, tenho 10 minutos aqui. Uma criança com a doença que ninguém diagnosticava. Tinha uma criança que já tinha rodado o Rio inteiro e estava desenganada. O pai desesperado. Ninguém conseguia dar jeito na doença da criança. E ele já estava esperando mesmo a morte, né? A criança tinha uma diarreia constante, uma anemia constante, ninguém rodou tudo que é médico. A família não tinha mais o que gastar. Era uma família que tinha alguma posse, mas gastou tudo tentando curar a criança. Um belo dia, já desenganado, chega para um amigo, né?
uma conversa dessa de padaria, um amigo, e fala, e ele disse, olha, eu conheço um médico que vai dar jeito na sua filha. É o Dr. March, mas é lá em Niterói. E ele juntou os seus recursos e veio para Niterói. Mas como é que eu chego em Niterói? Como é que eu chego? Não, sabe chegar em Niterói? Como é que eu acho o Dr. March? Ele falou, isso eu não sei. Mas se eu chego lá em Niterói, pergunta. Então ele veio, deu a volta na Baía de Guanabara, né? Tinha que passar por Magé, não tinha ponte naquela época, a ponte da década de 70, né? Então, deu a volta, aí chegou em Neves, né? Ali em Neves tinha o trem de Neves e os bondes partiam dali de Neves, em São Gonçalo, né? De Neves ali para Niterói. Aí ele perguntou a uma pessoa que estava lá manobrando os trilhos do trem, como é que eu chego na casa do Dr. March? Ele falou, o senhor entra num bonde aqui que o senhor vai saber quando chegar lá. Quando chegar lá o senhor sabe. Mas o senhor não tem endereço? Ele, não, o senhor pode entrar, o senhor vai saber quando chegar lá. Aí ele entrou, sentou no bonde com a filhinha no colo, e aí quando chegou num determinado ponto, o condutor falou, a casa do Dr. March, desceu todo mundo. Ele ficou com a criança no colo, aí desceu também, né? Mas chegou lá, era o último para ser atendido com a criancinha no colo, e ele daqui estava olhando a porta entreaberta. Ele sentado na sala, no salão grande, olhando a porta do quarto. O Dr. March atendia no quarto. E um médico maltrapilho, que nem roupa para vestir ele tinha mais decentemente, com roupas furadas, porque ele tinha meio velho, ele não andava, estava sentado, e ali atendia e falou, meu Deus, mas como é que esse ancião vai dar conta da minha filha? Os melhores médicos não deram. Mesmo assim, meio incrédulo, ele entra ao quarto na vez dele, e o Dr. March, com muita dificuldade, levantou de onde estava deitado e pediu para ele bota a criança aqui em cima. Doutor, ela está sujinha, não tem problema, bota a criança aqui. Botou, examinou a criança, prescreveu os remédios, era um remédio homeopático. Nessa época, as clínicas homeopáticas já forneciam material para ele, e as filhas dele tinham uma espécie de farmácia homeopática na casa, e elas mesmo liberavam o remédio para as crianças, ali mesmo esse senhor já saiu com o remédio, e a filha ficou curada, um remédio homeopático, e examinado pelo Dr. March, chegou à conclusão do que ela tinha, ninguém descobriu o que era, né? E ele descobriu o curou. Tinha uma família que ele também começou a tratar, mas a pessoa não ficava boa de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E ele queria saber, mas como é que todo mundo fica bom? Não fica. Um dia ele mandou a filha ir para lá, e a própria filha ficar hospedada na casa do paciente, enquanto a pessoa não ficasse boa, não saísse de lá. É que ninguém dava o remédio, só prescreveu, e muita gente é assim, até hoje, tem o remédio na gaveta de casa e acha que o remédio na gaveta vai fazer bem para a pessoa, né? Se não tomar, né, não tem jeito, né? E assim aconteceu, e ele mandava os filhos irem para lá ministrar remédio. O caso da médium, esse caso é interessantíssimo. Uma senhora, aliás, um senhor foi à Caixa Econômica do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, Largo da Carioca. Ao entrar, foi atendido e tal, e quando estava saindo, o atendente, o bancário, carimbou o documento dele, e no documento carimbado estava escrito lá, March, sobrenome March. Ele falou, mas March, o senhor conhece Dr. Guilherme Taylor March? É meu pai, está acamado há mais de não sei quantos anos, estava em coma. Há uns 3 anos já estava em coma. Não falava mais, só dormia desacordado há um tempão em casa. Meu pai está em coma há tanto tempo, acho que era uns 3 anos. Né? E ele falou, não pode ser, porque a minha filha, olha só, o moço era de outra religião, né? Não comungava com essas ideias espíritas, e a minha filha, de uns tempos para cá, deu para ter um surto em casa, me traduziu como um surto, e nesse surto, ela começou a pedir o papel e começou a prescrever coisas para pessoas da vizinhança que ela sabia doente.
E a pessoa ficava boa. Então começou a romaria lá em casa de pessoas e ela prescreve esses remédios. E a assinatura é Dr. Guilherme Taylor Marsh. Aí ele pegou, deixa eu ver aqui, se eu tenho uma receita da terra, está aqui, ó. Mostrou a receita e o filho do Dr. Marsh ficou impressionado, que até a caligrafia era do pai dele. Né? E a pessoa não conhecia, não tinha o menor conhecimento. Até a caligrafia era do pai. E ele ficou assustado com aquilo, deixa essa receita comigo. Pegou, ele era simpatizante espírita, mas o pai que era espírita, ele não era. Né? E ele foi conversar com um amigo do pai, que era dirigente de uma casa espírita, e perguntou para esse amigo, é possível uma pessoa, né, que ainda não desencarnou, está em coma, né, dar passividade por uma médium, né, se desdobrar dar passividade por uma médium, prescrever? Ele falou, não só é possível, como seu pai dá consulta aqui na casa 2 vezes por semana. Então, olha só, ele não parou de trabalhar nem coma, desdobrado trabalhava. Nós também trabalhamos desdobrado, às vezes a gente acorda cansado, não sabe de que foi, né? E a gente esquece, né? Para a gente não se vangloriar do trabalho que fez, ou talvez das besteiras que tenha feito também, depende do que a gente está pensando, para onde a gente vai. Mas o fato é que o próprio livro dos Espíritos, quando fala dos fenômenos da emancipação da alma, fala da visita entre pessoas vivas. Os fenômenos de emancipação da alma, em que momento a gente sai do corpo? Rapidamente, o relógio já está me fazendo sair do corpo. No momento de estresse, a gente sai do corpo, viu? O momento de estresse sai dentro. Êxtase, momento de êxtase, né? Você vai empolgado, muito empolgado, você sai do corpo. Esse êxtase pode ser por uma empolgação qualquer, ou pode ser até medicamentosa, até droga, né? Até droga mesmo, infelizmente, né? A pessoa sai e vai ter com coisas que ela não sabe relatar, por isso que fala um monte de besteira. No sono é o mais comum. Tem nos fenômenos de quase morte, na catalepsia, na letargia, né? Quando a pessoa está num estado que está o Dr. Marsh lá, de coma, ele pode sair também. Enfim, há vários fenômenos de emancipação da alma. A gente trata disso numa outra palestra. Não tem como a gente desdobrar isso aqui, mas há várias maneiras, isso aí está documentado. Temos documentado também o doutor Eurípides Passanufo, né? Eurípides Passanufo saiu, estava dando aula, saiu, fez um parto no local. Primeiro a parturiente estava lá sofrendo ainda, não tinha tido parto, estava sofrendo, pediu que o marido fosse chamar o doutor Eurípides. Aí quando o doutor Eurípides pressentiu, lá dando aula, né, os alunos sentados ali, ele pressentiu, olha, vai entrar um fulano de tal aqui, vocês o cumprimentem. E os alunos ficaram, mas como você sabe que ele vai entrar? E o fulano de tal e tudo, né, apavorado, dizendo que queria que ele fosse lá fazer o parto, porque ele também, além de professor, era uma espécie de médico de tudo da região, né? Aí ele disse, mas eu já estive na sua casa e já fiz o parto da sua esposa. Mas como se só tem essa estrada e eu vim pela estrada a cavalo e não passei pelo senhor? Ele falou, volte para casa, converse com a sua esposa. Ele tanto sentiu que levou o doutor Eurípides também. Aí quando chegou lá, a esposa, assustada com a criança no colo, falou, doutor Eurípides, o senhor voltou? Eu estou bem, não precisava o senhor voltar, né? Olha, é um fenômeno de bicorporeidade, não temos como falar aqui, mas existiu também com São Vicente de Paulo, né? Que estava na Itália, também dando uma aula, quando o pai estava sendo julgado em Portugal, em Lisboa, né? Por um assassinato, e ele não saiu da sala de aula, continuou na sala de aula, Santo Antônio? Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, troquei a cidade. Santo Antônio de Pádua, tem razão. E ele desdobrado, ele foi a Portugal e lá defendeu o pai. Tem outros santos, tem o Santo Afonso também, por causa de bicorporeidade. Não sei por que esses santos se desdobram tanto assim, né? Às vezes que é para dar conta do negócio.
É negócio de santo, gente. A igreja católica adota os santos. Nós no Espiritismo não temos santos. Aí podem perguntar, mas por que como o depoente tem tanto santo no livro dos Espíritos, né? São Vicente de Paulo mesmo é um, que eu citei há pouco erradamente, mas está lá no livro dos Espíritos. Porque na época, se chamasse só Vicente, ia confundir com o homem. Ele já era conhecido como São Vicente, né? E outros tantos, Dom Fulano de Tal, Padre não sei o quê, e tem várias pessoas da igreja que depois desencarnaram, aprenderam as coisas da espiritualidade e vieram. Voltamos ao enterro lá. Naquele enterro tinha muita gente, todo mundo querendo homenagear mais a ele. Os católicos juravam, ele foi católico. Eu estou aqui porque ele foi católico. Os protestantes revelaram, protestantes não revela, né? Ele foi nosso irmão cristão. E os espíritas teimavam. O espírita também tem espírita teimoso, os poucos, né? Mas tem. Ele é espírita. Ninguém acertou, a não ser um tempo verbal que os espíritos acertaram, porque ele é e continua sendo, né? Que a gente desencarna, mas não muda o que é. O fato é que ele podia nem ser nada disso. Ele era somente um bom cristão. Ele vivia como todos nós deveríamos viver, praticando as coisas que o Cristo praticou. Mesmo aquele que nem é religioso, mesmo aquele que nem em Deus acredita, se ele pratica a ética, tem uma vida reta, como Jesus teve, como Jesus nos mostrou, ele está enquadrado nisso aqui. Ele vive como viveria qualquer bom cristão. Então, gente, muito obrigado. Desculpa aí, passei 5 minutos. Né? Como no Espiritismo não há inferno, para lá ninguém pode me mandar. Bom.